14 descansaram. E fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus se reuniram nos dias 13 e 14, no mesmo mês, descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus das vilas que moram nas aldeias, nos campos, fizeram do dia 14 do mês de andar um dia de alegria, de banquetes, de festa, um dia em que mandaram apresentar uns aos outros. Gente de Deus, escuta a palavra. Vocês não vão ter outra chance de ouvir ninguém pregar mais isso para vocês. Vocês são agradeciados a Deus que você está ouvindo o Evangelho todo. Mordecai escreveu estas coisas. Enviou carta a todos os judeus que moravam em Judá e as províncias do rei Assírio, aos despertos e aos de longe, ordenando-lhe que comemorassem o dia 14 do mês de andar e o dia 15 do mês todos os anos. Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que 300 virou alegria e luto se transformou em festa, que esse fosse diante de festa e de alegria, de trocar e de presente da dívida aos pobres. Assim, os judeus aceitaram com costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe havia ordenado por escrito, porque Anã, filho de Anã, Amantata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado de tirar, de destruir os judeus, e tinha lançado por isto a sorte para os assolar, distribuir. Mas Esther foi falar com o rei, e ele ordenou por carta que o plano perverso de Anã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recai sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são clamados de Piruí, do nome de Pur. Dai por causa de todas as palavras daquela carta, e de que testemunhará do que lhe havia acontecido. Os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os seus viessem se juntar a eles, e não deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todo o ano, que estes dias seriam lembrados e comemorados geração por geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, que este dia, porém, jamais iria desaparecer entre os judeus, e que memória deles jamais se exterminaria entre os seus descendentes.
Gente, muita gente aqui não sabe, talvez nenhum, talvez o vovô mais ou menos sabe. Você sabe da história do judeu, não sabe? O que era? O alemão não queria matar o judeu? Quantos milhões de judeus o alemão matou? Hitler. Se você, quem sabe dessa história aqui? Talvez ninguém. Hitler, a Segunda Guerra Mundial, foi Hitler que queria matar o judeu e matar os negros. Não era para deixar nenhum. Era para fazer uma limpeza da terra. Que a Segunda Guerra Mundial foi muito judeu para o centro de concentração. Quer dizer, foi ser fuzilado vários e milhões de judeus. Então a rainha Esther, e filha de Abiú, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Peri. Mandar a carta a todos os judeus, 127 províncias do reino de Assur, com palavras amigáveis, acessarem para confirmar estes dias de Peri, nos seus tempos, determinado como os judeus, Mordecai e Raí, Esther lhe havia ordenado, como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre suas descendências, a respeito de jejum e de seus lamentos, e o decreto de este estabeleceu estas particularidade, porém, está escrito no livro. Capítulo 10. O reino de Modac. Depois disto, o rei a ressuscitou e pôs tributo. Depois disto, o rei Assuriu imposto tributo sobre a terra, sobre as terras do mar, quanto às de mais alto do seu poder, do seu valor, ao relatório completo da grandeza de Mordecai, quem o rei exaltou, não está escrito no livro da história dos reis da Média Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei assírio, grande para com os judeus, temido pela multidão de seus irmãos, tendo procurado bem-estar do seu povo e trabalhado pela propriedade da sua nação. Gente, terminamos o livro de Esther. Agora vamos para o livro de Jó. Mas outro livro da Bíblia já foi lido. Olha qual é. Você não está com o programa aí, Família? Nós agora vamos para o livro de Jó. Jó e sua família e sua riqueza. Está vendo qual é? Como as coisas de Deus é maravilhoso. Jó e sua família. Agora aqui é um livro bonito, viu? Escute esse livro. Escute com atenção. Escute mesmo, viu? Capítulo 1 do livro de Jó, versículo 1. Havia um homem na terra de Isaac, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, quer dizer, era o quê? Bom e reto. Temia a quem? A Deus.
Se nós não temermos a Deus, nós vamos temer a quem? Ao diabo, é? Nós temos que temer a Deus. Se desviava do mal, mas era-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas. Será que era rico? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos de bois, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu servo, de maneira que este homem era o maior de todos os orientes. Quer dizer, quando eu prego aqui, que eu digo aqui que Deus não gosta de pobre, gente olha para mim, daqui a tempo de cair da cadeira. Gosta não. Porque desde a hora que você diz que é pobre, você se entregou a quem? A Satanás. Não, não diga essa besteira não, isso aí é uma besteira. O filho dele ia às casas uns dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandava convite às suas 3 irmãs a comer e beber com ele. Gente, quem está começando aí atrás, pelo amor de Deus, vocês estão brincando. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos. E eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenha pecado e blasfema contra Deus. Jó pensava que o quê? Que os filhos dele blasfemavam. Nivaldo, Simone, pelo amor de Deus. Em seu coração, Jó fazia isso continuamente. Deus viera apresentar-se diante do Senhor. Deus viera e apresentaram-se diante do Senhor. Veio também Satanás. Você precisa sair daqui, Simão. Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Quer dizer, ele veio apresentar-se diante de quem? Deus. Senhor é Deus, minha gente. Que é isso? Quero água aí, Pedro. Veio também, Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás. Quem perguntou a Satanás? Deus. Presta atenção, gente. Presta atenção que vocês vão começar a ouvir as mentiras que eles pregam por aí. De onde vocês vêm? Satanás respondeu ao Senhor: de redor a terra, a passar por ela. Quer dizer, Satanás ia da onde? Aonde é que Satanás ia? Ao redor da terra. Rodeando a terra. Segundo o Evangelho. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meio do meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia da onde? Do mal.
Bota aí. Vocês se viviam do mal? Não. Vocês se diziam do mal, meu povo? Não. Vocês vivem dentro do mal. Porque não querem acreditar em Deus. Não querem obedecer a Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor. Para você entender essa história aqui, você tem que entender lá atrás. Senão você não vai entender nunca. Você não vai compreender porra nenhuma, nunca. Porque quando Deus estava no céu, chegou Moisés. E Deus estava onde? Eu já preguei isso aqui. No meio do céu, no meio do fogo. Quem era que estava do lado de Deus? Do céu? As trevas. Então, Deus tinha acesso diretamente a Satanás, que é o anjo que anda ao lado de Deus, da esquerda. Quando ele diz: será que sim, motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo pusesse uma cerca ao redor dele, da sua casa? Satanás botou o quê? Ao redor dele. De tudo que ele tem, abençoaste a obra de suas mãos, e seus bens, seu mal, triplicaram na terra, mas estenda a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Quer dizer, quem foi que tocou? Satanás. Gente, o que é que acontece com vocês, gente? O problema, a ruindade é de vocês, é nossa. Porque Deus está mostrando. Vocês não querem ouvir Deus. Vocês não querem. Todo mundo, até o que está do outro lado assistindo, vocês querem ouvir palavras bonitas. Agora vocês não sabem que do lado de vocês Satanás está. Deu uma bobeira, ele multa. Aqui quando ele diz, capítulo 2, versículo 1 de Jó. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Quer dizer, Deus deu autorização a Satanás para ele fazer tudo o que ele queria com Jó. Tudo. Mas não tirasse o quê? A vida dele. Então Satanás saiu depressa do Senhor. Jó, depressa do Senhor. Jó perde os filhos e as riquezas. Gente, Deus está falando aqui. Vocês têm filho. Nós temos filho. Nós temos filha. Entenda quem quiser. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa dos irmãos mais velhos, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrados, a jumenta estava pastando junto a eles. De repente, os sapos atacam. De repente, os sapos
atacaram e levaram tudo e mataram os servos e fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Vocês estão dando para entender? Vocês estão, deram para vocês começar a entender. Vocês aqui de casa, seu Nivaldo, Sassara. Quanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos destruídos todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Fogo de quem? Mentira! Fogo de Satanás. Que Satanás tem poder para fazer a mesma coisa que Deus faz. E muitos pensam que é Deus que está fazendo. É por isso que muitas igrejas aí estão se lascando. Porque eles não têm a sabedoria que eu tenho de saber. Você está entendendo, meu irmão? Quando ele diz assim, ó: enquanto estes ainda falavam, veio outro mensageiro e disse: os cadeus se dividiram entre bandos, atacaram os carneiros, os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também estes ainda falavam, quando veio o outro e disse: os seus filhos, suas filhas, estavam comendo e bebendo vinho na casa dos irmãos mais velhos. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Está vendo, Simone? Aquela história lá de Sergipe. A gente pensando que era Deus. Gente. Aí vocês pensam: apóstolo, o seu... Gente, vocês estão tendo sorte de ter eu que estou ensinando. Quando ele diz assim: então Jó se levantou, rasgou os seus mantos, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: no sair do ventre de minha mãe, no voltarei o Senhor, o teu Senhor. Olha o que Jó respondeu: e o seu Senhor. Olha a hora não, irmão. Preste atenção aqui. Vocês prestem atenção aqui, que a pregação de hoje está sendo pregada. E tornou beber, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de quem? Era para ele dizer o quê? Esculhambar. Olha o que ele disse: em tudo isso Jó não pecou, nem abriu
nem atribuiu a Deus falta algum. Segunda prova de Jó. Isso aqui tudo era prova que Deus estava dando a quem? A Jó. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Veio também Satanás. Mas ele apresenta-se diante do Senhor. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês, bem simples. Será que essas igrejas estão mentindo? Só vocês são os comboios de mentirosos sem vergonha, rapaz. Descaradamente. Padre, pastor, papa. Vocês são todos sem vergonha, merecia, se Deus, porque Deus é bom. Mas Deus devia matar vocês tudinho, pela desobediência que vocês têm a Deus, de não pregar as coisas corretas. Aí é a palavra. Só eu estou dizendo não, velho. É Deus. Então o Senhor perguntou a Satanás. O Senhor perguntou a quem? De onde você vem, Satanás? Respondeu ao Senhor. De rodeia a terra e passei por ela. Quer dizer, ele vive na terra passeando. Aí vocês botam meio mundo de merda na cabeça, que dizendo que está com isso, que está com aquilo, né, irmã Baixinha? Né? E o capeta fazendo merda. Está ouvindo, meu irmãozinho? Quando ele diz assim, o capítulo 2, versículo 3. E o Senhor disse a Satanás, quem disse? Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incentasse contra ele para destruí-lo sem motivo. E aí, vocês vão dizer o quê? Estão calados, não respondem, não. Aquilo de irmão morrer, de fazenda se acabar, de o cara ficar vendo besteira, ficar aleijado, tudo é ele. Tudo é capeta. Não é doença não, é ele. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, olha, pele por pele, o homem é capaz de dar tudo que tem pela sua vida, mas estende a sua mão e toca nos seus ossos. Ó, Deus mandou o quê? Satanás toca onde? Nos ossos de quem? Toca nos ossos. E na sua carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Vocês estão ouvindo? Estão vendo. Eu não estou aumentando. Quem quiser pegar a Bíblia em casa, leia. Quando ele diz: então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer tudo com ele, o que quiser, mas poupe-lhe a vida.
Então, quer dizer, Satanás tem poder de tirar nossa vida. É por isso que estão se matando aí, como a mulher hoje, ou foi ontem, onde se tocou fogo lá na Malhada da Areia. Bora lá, capítulo 7, versículo 7. Então Satanás saiu depressa do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o altar da cabeça. Desde a planta de quê? Do pé até o altar da cabeça. Está vendo, Júnior? Vocês estão vendo quando eu reclamo a vocês aqui, que eu falo duro? Eu não falo duro para o mal de ninguém, não. Eu falo para vocês se libertar de Satanás. Porque ele não é brincadeira não, meu amigo. Jó, sentado em cinza, pegou um saco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher disse: você ainda conserva a sua integridade, a maldição a Deus? E morre. A mulher disse o quê? Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher de Jó. Rapaz, gosto de ver quando Deus está falando assim. Porque tem muitos de vocês aqui que estão brincando. Veio falar, não, isso é conversa, ele está fazendo medo. Vai pensando que é. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos respeito de Deus. Bem, porque não receberemos também o mal? Quer dizer, você só aceita Deus quando está recebendo bem, e quando o mal chega, você não recebe mais Deus? E aí, povo do Qualai, que vocês estão vendo eu pregar? Vocês têm muita gente ouvindo eu pregar. Se não viu hoje ou amanhã, fica gravado ou depois. Tem 14 pessoas assistindo. Graças a Deus, está bom demais. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó não pecou com os seus lábios. A visita dos amigos. A mulher de Jó dançou. Quando 3 amigos de Jó ouviram que tudo isto mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elisaf, Temanita, Beldade e Suíta, Sofá e o Manatita tinha combinado e junto conti-se dele e consolado-lhe longe, e ele levantaram os olhos e não reconheceram. Então ergueram a voz, choraram, e cada um, rasgando os seus mantos, lançou no pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias, 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois vinham que a dor era muito grande. Vocês estão vendo aí? A minha riqueza, quem acabou? Satanás. A tua riqueza, quem acabou? Satanás. Quem deu uma bala não quer seu, vovô? Satanás. Quem fez coisa na cabeça da minha irmã ali? Satanás. Quem levou os irmãos do irmão ali? Satanás. Porque deixa, esse aqui está aleijado. Quem fez isso? Satanás. Quem fez aquela bagaceira em você? Satanás. Tem mais do que vocês
Tem mais o que vocês discutirem? Me responde, povo de Deus, agora. Se calaram, foi. Sabe o que é isso? Desde a hora que você deixa de acreditar no povo de Deus. Está ouvindo, velho? A madeira deita, viu? Primeiro diálogo. A queixa de Jó. Já a maldição e o seu nascimento. Depois disso, Jó passou a falar a maldição e o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebida um homem. Quer dizer, Jó se arrependeu desde o dia que foi o quê? Concebido. Que aquele dia se transformou em trevas. E Deus lá disse, lá de cima, ó, naquele dia, por que que a palavra diz, chora pelo que nasce e canta e sorri pelo que morre? Aqui é a resposta. Deus lá de cima não se importa com ele, nem repreendece sobre ele a luz. Ele reclamando de quem? De Deus. Que as trevas e a sombra da morte se apoderar desse dia, que uma nuvem habita sobre ela, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderaram destas trevas. Que ela não se alegra entre os dias do ano, nem entre os cantos dos nascidos. Sim, que seja estéril aquela noite, dela seja bonitos os gritos de alegria. Amaldiçoei naquele que sabe, amaldiçoei o dia e saber integrar o liviada. Escureça-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não vem, que não seja o desporta da alvorada, pois não fecho as portas da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Gente, você veja quanto um homem desse sofreu. A Bíblia relata que ele tinha ferida por todo o canto do corpo. E ele vê toda a fortuna dele perdida, ele vê todos os filhos mortos, ele vê ferida por todo o canto. É moleza, meu povo? Vocês... Os animais. Não, morreu tudo, acabou tudo. Ficou só. Porque não morrer ao nascer. Porque não morrer ao nascer. Porque não experir ao sair do ventre da minha mãe. Porque houve um coroque que me acolhesse
e sei para que eu nasci, porque agora eu repassarei tranquilidade, tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Com os reis receleiros da terra, que contribuíram para si mausoléus. O que é mausoléus? Mausoléus. Cova para enterrar. Ou com os príncipes que tinham ouro, encherá as suas casas de prata. Ou como aborto oculto, eu não existiria como criança que nunca virá à luz. Ali os maus cessar de perturbar, e ali repousar os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz dos capatazes. Ali está tanto o pequeno como o grande. O servo ficar livre do Senhor. Então, gente, mais ou menos tipo uma capela. Porque o miserável continua vendo. Ele chamou ele de quê? De miserável. Porque se concede luz ao miserável e vida de coração amargurado, que esperamos a morte e ela não vem, que cabe em procurar dela mais do que tesouro oculto. Quer dizer, a situação dele era tão periclitante que ele pediu o quê? A morte. Aí tanta gente boa que tem aqui, saudável, que está aí fora, querendo brincar. Eu não brinco não, cavaleiro. Isso é conversa. De onde eu já passei, eu não quero voltar mais nunca. Que se alegraria por um túmulo, exaltaria se achasse e sepultará. Está vendo? Ele era doido para ser o quê? Sepultado. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e que Deus cercou de todos os lados. Está vendo? Vê se ele falou de Deus um minuto. Vê. Maldiçoou Deus? Nunca. Porque em vez de o meu pão, me vêm gemidos. Os meus lamentos se derramaram com água. Aquele que temos me sobrevém, e o que receio me aconteceu. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Gente de Deus, veja o que esse homem passou. Veja, vou parar por aqui. Veja, eu vou explicar a vocês. Gente de Deus, não brinca com Satanás. Olha o que diz aqui. A primeira fala de Elisafe. Chegou a sua vez de sofrer. Gente,
Não inventa nada na vida de ruim, não. Evita essas coisas. Cadê a água? Cadê a água? Evita essas coisas. Porque vocês vão pagar um preço caro. Porque Satanás, ele está derredor da gente. Eu passei já várias vezes, Pedro, de morrer. Várias vezes Satanás já chegou várias vezes para tirar minha vida. Como hoje. Não foi não, Simone? Vocês estão pensando que eu estou brincando, né? Não tirou minha vida hoje porque ele não tira, ele não pode comigo. Hoje foi um inferno na minha vida. Desde ontem, quando eu falei com minha irmã. Mas ela não sabe, coitada, lendo, mentindo, será? Que ela está errada. Ninguém tem culpa. A gente tem que ser sábio. Está ouvindo, seu Júnior? Está ouvindo? Se a gente não for sábio, Satanás toma tudo que a gente tem e deixa a gente de mola. Se ele deixasse a gente de mola, ainda era bom. Pior que ele mete nós em cima de uma cama, deixa a gente podre, fedendo, desprezado, maltratado, sujo. E não tem dinheiro que compre. Porque Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas foi autorizado por quê? Por Deus. Está vendo quem é Deus? Vocês estão vendo quem é Deus? Aí vocês dizem, não, Deus é bom. Vai nessa. Vai nessa história que Deus é bom. Não anda no caminho certo, não. Jó andava no caminho certo de Deus. Jó era um homem da luz de Deus. Mas Deus prova da gente. Está ouvindo, meu irmão? Deus prova da gente. E Deus leva você para o fundo do poço. Agora, para você sair do fundo do poço, você tem que saber nadar. E ser uma lagartixa para subir a parede, porque senão se dança. Eu tenho prova disso. Eu sou testemunho. Mas eu canso de dizer a vocês aqui, ó, entra aqui, sai aqui. Deus começa a abrir as portas para você, ó. Se você não souber dominar as portas, Ele vai começar a provar de você. Até onde você vai. E depois que ele puxa a corda, ele não puxa um rolinho, ele puxa de uma vez assim. O cara vai começar tudo novamente. Aí o cara se desiste, não começa mais. Aí é onde você tem que não deixar cair. Não deixar cair a peteca. Porque depois que a peteca cair, não mata passarinho mais. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo, não estão? Deu para entender alguma coisa? Deu, não deu? Tá certo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos caia em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Olha o que diz na oração. Não induza